Já que eu me despedi de Fernando Molica, vamos desembarcar em Brasília com Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo, boa terça. Seja bem-vinda a Brasília, céu azul, muito sol, bom dia. E o bom é que hoje eu encontraria chuva por aí, não é, Alexandre? Fiquei sabendo que depois de mais de 2 meses, finalmente a chuva chegou. Você continua muito bem informada. Choveu ontem à noite, uma bela chuva. A grama já fica verde em seguida. Que bom, que bom. A saúde agradece. Vamos lá, então, abrir os trabalhos aqui do Liberdade de Opinião. A gente começa falando sobre a cúpula da CPI da pandemia, que recorreu hoje contra a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que acatou o pedido da defesa do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva para não depor a comissão. A defesa do motoboy alega que a convocação de Silva foi feita de forma ilegal, porque a apuração das ações ocorreu antes do período estipulado pela comissão. A defesa ainda argumenta que a acusação teria como base apenas uma matéria divulgada pela imprensa. O vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, em sua conta no Twitter, disse o seguinte, abre aspas, a empresa VTC Log é realmente muito poderosa. Que segredo o motoboy esconde? Respeitamos a decisão do ministro Nunes Marques, mas iremos recorrer. Fecha aspas, então, a mensagem do vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolph Rodrigues. Alexandre, a pergunta que eu compartilho com você é a seguinte: como você avalia a decisão do ministro do Supremo quanto à presença do motoboy na CPI? Bom, antes de mais nada, essa frase postada pelo senador Randolph me faz lembrar um monólogo de Shakespeare em Hamlet. Que segredos o motoboy esconde, né? Que segredos a alma humana cada um de nós esconde, né? E não para aí a semelhança com Shakespeare. O Shakespeare também, o teatro de Shakespeare era como um circo. Mas tem um outro registro aí do que você acabou de dizer, né, da alegação da defesa de que se baseou apenas numa reportagem. Aí uma liçãozinha de história. Fernando Collor de Mello perdeu a presidência da República, foi condenado pelo Supremo. E esse ficou 8 anos inelegível, né? Não foi como a outra. E, de acordo com a Constituição. E foi julgado no Supremo posteriormente, pelos crimes comuns, digamos assim. E foi absolvido. Qual foi o argumento do Supremo ao absolver? As provas da acusação se baseavam em reportagens sem provas. Então, é preciso prova para alguma coisa. Aí eu vou fazer outra citação, livro de Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou. O Supremo criou a CPI, o Supremo ficou com o direito e o poder, se foi ele o criador, de dizer quem fala ou quem não fala na CPI. Não é a primeira vez, né? Ou até onde pode falar, até onde não pode falar, que sigilo pode quebrar, não pode, né? Agora, baseado, o ministro Cássio Nunes Marques, baseado na criação da CPI, a CPI diz que investiga fatos durante a pandemia. Não pode investigar fatos anteriores à pandemia, né? Então, aí se enquadra o motoboy. E interessante que... E ele tem razão, o advogado do motoboy disse que a convocação foi realizada com fundamento midiático, já que nem os sócios, nem a CEO da empresa foram convidados, embora insistissem em comparecer à CPI, né? O objetivo é repercussão midiática. Então, eu li ontem a nota aqui, né, mostrando que o motoboy estava desesperado, né, porque o que ele fazia? Ia lá buscar dinheiro para pagamentos de fornecedores, né? Não sei se ia semanalmente ou todos os dias. E agora, o que você fazia? Que segredos, você divide, né? Então, bom, decisão do Supremo, houve recurso, há recurso, e agora vamos esperar a decisão do recurso. Elisa? Vamos agora então ao manifesto
que veio à tona ontem, Alexandre, no fim da tarde, na verdade, de segunda-feira, inicinho da noite de segunda-feira, 7 entidades ligadas à agroindústria divulgaram um manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito e apontam preocupações com a harmonia entre os poderes. Essa é uma notícia que está no site da CNN Brasil. Sugiro você que a leia, mas eu já vou adiantar aqui um trechinho. O documento afirma o seguinte, abre aspas, em uma palavra, é de liberdade que precisamos. Liberdade para empreender, gerar e compartilhar riqueza, para contratar e comercializar no Brasil e no exterior. É o Estado Democrático de Direito que nos assegura essa liberdade empreendedora, essencial numa economia capitalista, o que é o inverso de aventuras radicais, greves e paralisações ilegais de qualquer politização ou partidarização nociva, que, longe de resolver os nossos problemas, certamente os agravará. Fecha aspas. Esse documento ainda afirma que o país pode enfrentar graves consequências caso se apresente ao mundo como uma sociedade permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais. Alexandre Garcia, e olha que eu só citei um trecho do documento, qual a sua opinião sobre a divulgação de um manifesto tão importante, incluindo um setor essencial para a economia brasileira? Eu estou lendo aqui, né? Sem dúvida, continua sendo a instabilidade jurídica o principal empecilho a investimento no Brasil e a negócios com o Brasil, né? A instabilidade jurídica é terrível. Imagine só agora o Supremo está lá julgando algo que pode influenciar 4,5 milhões de hectares em Mato Grosso de produtores de soja, milho, algodão, carne, né? Aquele tal marco temporal, está escrito lá na Constituição que no dia 5 de outubro de 1988, as terras indígenas são dos índios, né? As tradicionais, as ancestrais. Então, agora, qualquer terra que foi acrescentada depois desse dia não é mais ancestral. Então, isso é uma insegurança terrível para o agro. O Alto Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, está apavorado. É uma grande região produtora também, né? O pessoal lá de Santa Catarina, que deu origem a esse processo, duplicaram a terra que já tinha sido demarcada em 1965 e depois foi garantida pela Constituição, né? Está nas mãos do Supremo. A insegurança jurídica, que tirou 200 mil hectares de arrozeiros, aquele absurdo lá de Roraima, de terra na fronteira com a Venezuela, em que índios e não índios viviam em simbiose produtiva. E hoje os não índios perderam os arrozais, os índios estão mendigando em Boa Vista, muitos deles, né? Então, é uma coisa terrível, né? Essa insegurança jurídica. O próprio manifesto, que ainda não saiu, da Fiesp com a Febraban, está lá. É primordial que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição nos impõe. Aí eu estou vendo aqui, como você recomendou, né? Precisamos de liberdade para empreender, gerar e compartilhar riqueza. É o Estado democrático de direito que nos assegura essa liberdade. Quem não está respeitando o Estado democrático de direito, eu não preciso dizer. As pedras das ruas sabem disso. A gente vê todo dia desrespeito ao Estado democrático de direito, ao devido processo legal, né? E aí fala contra paralisações ilegais, aventuras radicais, politização ou partidária nociva, longe de resolver os problemas, né? Sem dúvida, isso gera instabilidade, né? Fator gerador de instabilidade. Onde está o gerador? Todos sabemos. Elisa? O presidente do PTB, Roberto Jefferson, passou mal no início da noite e está internado na UPA do complexo de Bangu, que fica no Rio de Janeiro. A defesa do ex-deputado afirmou à analista da CNN, Basília Rodrigues, que está tentando no Supremo a transferência dele para o Hospital Samaritano. Os advogados de Jefferson afirmaram que ele ainda não sabe que a Procuradoria-Geral da República, por meio da subprocuradora Lindor Araújo, o denunciou por incitação ao crime e por homofobia.
De acordo com a apuração da âncora da CNN, Daniela Lima, a PGR afirma que Jefferson estimulou a população a invadir o Congresso. Também teria estimulado a reagir a policiais militares e a atacar instituições como o STF. Além disso, o documento da PGR apresenta detalhes sobre supostos crimes de homofobia e também de racismo. Alexandre Garcia, como você avalia a decisão da PGR sobre o caso de Roberto Jefferson? Bom, em primeiro lugar, como você informou, ele não sabia dessa denúncia, né? Então não foi a denúncia que causou essa queda nas defesas dele, que obrigaram ele a ser internado e não está em bom estado, segundo os filhos postaram nas redes sociais. Agora eu pergunto, ele foi preso por quê? O que ele fez? Ele invadiu o Congresso já foi invadido, sim, mas foi o Roberto Jefferson que mandou? Não. O Itamaraty já foi invadido, quebrado, foi o Roberto Jefferson que mandou? Não. O Ministério da Economia foi invadido, quebrado. O Ministério da Agricultura invadido, quebrado. O INCRA invadido, quebrado. Propriedades rurais invadidas e quebradas. Pesquisas de décadas invadidas e queimadas. Tratores queimados. Laranjais arrasados por tratores. Foi o Roberto Jefferson que mandou? Não. Ele só falou. Ele não fez. Esses outros atos foram feitos. Ações. Ele falou. Ele pecou por falar. Ele não devia ter falado, ele devia ter ficado calado. O regime totalitário manda que a gente não abra a boca, né? Embora a Constituição diga que a gente está livre para abrir a boca, está lá na linha 4 do artigo 5º da Constituição, né? E no 220 também. A Constituição diz que estamos livres, mas a gente corre o risco de ser preso se abrir a boca. Ele foi preso, ele não está condenado, não, por isso, né? Mas ele foi preso. E a prisão de um doente grave, doente crônico grave, resultou no agravamento da situação. Quem responde por isso? Ele estava sob a guarda do Estado. Quem responde pelo agravamento? Quem responde pelo acidente que levou o jornalista Oswaldo Eustáquio à cadeira de roda? Quem responde? Quem é o responsável, né? São consequências de desobediências à Constituição por parte deles ou por parte de quem mandou prender, né? Contrariando o devido processo legal e a Constituição. É bom que a gente fale enquanto a gente tem boca, porque depois a grande tentativa é de fechar a boca. Elisa? Alexandre, e sem citar o nome do ex-deputado Roberto Jefferson, o presidente Jair Bolsonaro disse que não aceita a prisão de pessoas que, segundo ele, apenas exerceram o direito de emitir opinião. Bolsonaro voltou a dizer que uma pessoa do Supremo não pode ser a dona do mundo e decidir tudo. E ao citar os atos de 7 de setembro, afirmou que a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Vamos ouvi-lo. E essa agora, a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decide tocante a esse campo. Liberdade de expressão. Não podemos admitir um deputado federal preso até agora, não interessa o que ele falou, bem como um jornalista preso também e um presidente de partido preso também. Isso não justifica isso daí. A liberdade de expressão é a alma da nossa democracia. Muitos vão falar também do voto impresso, voto auditável, né? Com a contagem pública. Estão pedindo muita coisa? Não estão pedindo nada além do normal. Segundo o presidente, então, Alexandre, ele não estaria pedindo nada além do normal. Como você avalia, então, as palavras de Jair Bolsonaro, principalmente sobre um ministro do STF que se acha o dono do mundo? Foi esse ministro que pautou o tema, o mote, né, que mais estimula a saída das pessoas de casa para ir para a rua. Liberdade de expressão, pega em todo mundo, né? Mexeu com um, mexeu com todos, né? Todos têm boca, né? Então, e todos conhecem a Constituição. Hoje é fácil, não precisa comprar esse livrão aqui, basta consultar na rede social, né?
na internet. Né? E está escrito, eu mencionei 220, e está lá no segundo parágrafo, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Eu sei que, por outro lado, existe Código Penal que pune calúnia, injúria, difamação, né, incitação ao crime. Né? Está lá no Código Penal. A procuradora Lindora aplicou isso, aplicou o Código Penal. Devido processo legal o que ela fez, o que ela fez. Né? Agora, o que faz lá, aquilo que Marco Aurélio chama de processo, inquérito do fim do mundo, inquérito sem limites, aí não é devido processo legal, não é Estado democrático de direito, não é nada. Não é um inquérito interno do Supremo, como recomenda o artigo 43 do Código do Regulamento Interno, do Regimento Interno do Supremo. Não é uma questão interna, não aconteceu dentro das dependências do Supremo. Não é por 10-1 que o Supremo vai converter o que é marcantemente ilegal em legal. Não adianta, é Galileu diante da fogueira, pode negar, mas a Terra vai continuar girando em torno do Sol. Né? E o Sol está tão claro, tão cristalino, mostrando essas coisas. Né? Então, pois é, falem contra ou a favor. Eu nunca vi um 7 de setembro tão falado como esse, né? E tão motivado. E a motivação vem de onde? Vem do Supremo. Não vem do presidente da República que a gente acabou de ouvir aqui, não. Vem do Supremo a motivação. Né? Felizmente, a origem do poder, que é o povo, está aqui escrito na Constituição, a origem do poder é também o titular do poder. Então, a origem do poder está... Não é assim que a gente quer que esse instrumento da democracia seja usado. Não pode ser usado para ficar uma espada de Damocles pendente sobre a nossa cabeça. Será que daqui a pouco cai a espada e vai selar meus lábios? Não? É esse o temor de todo mundo, né, que está preocupado com isso. Elisa? Alexandre, estaríamos nós normalizando algumas palavras, normalizando a incitação ao ódio, incitar ataques, quando nós categorizamos essas palavras como liberdade de expressão? Não, acho que a gente está normalizando o silêncio, né? A obediência. Né? A ideia contrária, eu não falo em ódio, não. O ódio é terrível. Né? Os gabinetes de ódio que estão aí, ontem eu ouvi uma locutora de rádio, meu Deus do céu, né? É de cair o queixo o que essa mulher disse. Né? Então não é isso, não é essa disseminação da mentira, do ódio, se você não pensa como eu te odeio. Né? Se você não pensa como eu te mato. Meu Deus do céu. Né? Isso não. Isso é desequilíbrio. Né? A gente não pode normalizar isso jamais. Não é só destempero. É mais, é desequilíbrio, é algum tipo de neurose, ou algum tipo de psicopatia. Né? A gente tem que manter a racionalidade, a tranquilidade e a sensatez para poder analisar com clareza, para que o ódio e outras coisas não joguem lama na nossa retina e a gente fica sem enxergar direito o que está acontecendo. Agora, jamais podemos aceitar restrição à liberdade. A vida sem liberdade não é vida, é uma prisão. Elisa? Alexandre, por falar em liberdade de expressão e o que citaste agora de 7 de setembro, os partidos do Centrão podem subir o tom contra o Palácio do Planalto e causar um desgaste na relação política caso os atos programados para o dia 7 preguem uma ruptura institucional. Isso de acordo com informações da âncora da CNN, a Daniela Lima. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que, se Bolsonaro utilizar as manifestações para pregar um golpe ou ataque a outros poderes, ele mudará de atitude, tanto no âmbito partidário quanto no Congresso Nacional. Alexandre, na sua avaliação, os atos de 7 de setembro podem provocar uma ruptura de fato entre os poderes?
Bom, em primeiro lugar, por que será que Gilberto Kassab acha que Bolsonaro mudará de atitude no 7 de setembro? Né? Tem um C aí. C. Condicional. Eu acho que Gilberto Kassab conhece uma manifestação do Dr. Ulisses no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Ele disse: esta casa só tem medo do povo. Isso embute o quê? Temos medo do nosso patrão, do nosso chefe, o que nos elege, o que nos sustenta. É aquele que, no único parágrafo do primeiro artigo da Constituição, é a origem, a fonte do poder. Portanto, o titular do poder. Se o titular do poder promover uma ruptura, por favor, entendam, eu estou raciocinando. Isso não se chama ruptura. O titular do poder, ao derrubar a Bastilha, promoveu. Mas ninguém chama de ruptura a Revolução Francesa. Não é ruptura porque foi feito pelo titular do poder. Democracia, poder do povo. Então, não creio que Gilberto Kassab, dirigente partidário, esteja discordando do poder do povo. O próprio Centrão, se der as costas para o povo, ele inverte a sua natureza. O político é o representante do povo. Aliás, o povo exerce o seu poder através de seus representantes. É o que está escrito também no único parágrafo do primeiro artigo da Constituição. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala da origem do poder e muito respeito ao povo, né? É o povo que é o dono de tudo, é o que paga os impostos, é o que elege, é o que assina, é o que sustenta, né? Somos todos nós, né? E dia 7 de setembro é um dia de união. Não pode haver ruptura, né? Se o povo vai sair para a rua, isso é sinal de união, de força, né? Assim como Pedro, o príncipe Pedro, no dia 22, no dia 7 de setembro, né? Gritou independência, o povo quer sair para a rua para gritar liberdade, democracia e Constituição. E eu não creio que isso seja um mal, né? Muito ao contrário, é politização, né? É consciência de cidadania. E consciência de cidadania não tem nada a ver com ódio e violência, nada. Ao contrário, né? Esconjura, exorciza ódio e violência. Ódio e violência faz parte de mentes totalitárias. Elisa? Alexandre, deixemos então a liberdade de expressão para o dia 7 de setembro, porque hoje, dia 31, o Liberdade de Opinião chegou ao fim, viu? Até amanhã. Até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas por Alexandre Garcia e Fernando Molica aqui no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.